Pessoal, tá compartilhando aí? Carol, qualquer coisa você me avisa a questão da. Tá compartilhando, né? Sim. Show de bola. Está sim. Sim, tá. Vamos lá, pessoal. Então, vou me apresentar rapidamente aqui. Meu nome é João Fernando, eu sou gestor de negócios, sou vendedor há 26 anos, então eu sempre gosto de falar que eu não sou um gestor que foi estudar venda, eu sou um vendedor que foi estudar gestão, foi estudar melhores práticas. Estou há 25 anos no mercado, tenho um escritório de representação ainda, a gente lá no escritório representa a La Playa, é o Thiago que está à frente da marca. Eu estou mais na retaguarda já faz alguns anos, né? Tem a galera que me ajuda lá. Trabalho já com gestão, consultoria, também no mercado financeiro há mais de 15 anos. Tenho um programa sobre mercado financeiro que toca, ele é vinculado em 3 rádios no Brasil. E, enfim, pessoal, sou um cara da venda, tá? Sou aquele cara da venda raiz, da venda no balcão, aquele cara que cresceu, foi minha única profissão, tudo que eu conquistei foi através da venda. E há 10 anos atrás, eu fundei o J Gestão de Vendas, junto com um primo meu que era sócio, ele acabou saindo, e eu acabei dando continuidade. E aí, aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, depois a Carol vai passar as redes sociais para vocês, e a gente vai falar um pouquinho de venda. E antes da gente falar de venda, pessoal, a gente precisa falar um pouquinho de cultura. A gente precisa falar um pouquinho, que é uma coisa muito falada aí no mainstream, né, nos treinamentos e tal. E aí, o que acontece, pessoal? Voltando um pouquinho antes aqui. Toda vez que a gente faz um treinamento, e eu acredito que a maioria já fez treinamento aí, a gente sai muito energizado do treinamento, né? A gente vai para o treinamento e sai com aquele gás total do treinamento. E aí, o que acontece? Na primeira semana a gente está assim, na segunda a gente está super animado, na terceira, na quarta semana o que começa a acontecer? A gente começa a decair. E aí, pessoal, acontece uma coisa que a gente chama no mercado financeiro de teoria do retorno à média. O que é a teoria do retorno à média? Bom, a teoria do retorno à média, ela diz o seguinte, que tudo tende a retornar à média. E o porquê que hoje eu quero falar com vocês de vendas e eu quero desconstruir algumas coisas aqui, que foram construídas por muitos anos, que as pessoas acham que isso tem a ver com venda, e eu gosto sempre de desconstruir. Vocês vão ver que eu vou desconstruir um monte de coisa aqui, e a gente vai falar um pouquinho do que está atrás da venda que a gente vê. O verdadeiro motor da venda, e principalmente da venda atual. Porque o mercado ele está mudando e mudando muito rápido. O que acontece, pessoal? Antes da pandemia, a venda ela se dava de uma certa forma. Depois da pandemia, as pessoas mudaram o comportamento de compra. Nós, como compradores, nós como consumidores, a gente mudou ou não mudou? Nós mudamos o nosso comportamento de compra. Só que aí tem um paradoxo. Por quê? Porque nós, como área de venda, quem é vendedor aqui, quem é representante ou quem tem loja, nós como vendedores, a gente ainda espera que o nosso cliente consuma da forma antiga. Sendo que nós, como consumidores, a gente não consome mais. Então a gente tinha muito aquele negócio de as coisas aconteciam, o cliente vinha para a loja, existia fluxo dentro da loja e hoje não existe mais. O mercado ele mudou, e ele mudou muito rápido. E ele vai continuar mudando cada vez mais rápido. E se a gente não mudar a nossa forma de atender o nosso cliente, se a gente não entender o que está por trás desse novo consumo, desse novo cliente, a gente não vai entender de venda. E a gente vai cada vez performar menos. E aí o que acontece? Quando a gente fala de venda, quando a gente fala de ambiente, existe uma coisa que chama-se cultura. Cultura é a coisa mais poderosa que existe. E aqui eu coloquei algumas coisas que fazem parte da nossa cultura, né? O Havaianas, o filtro de barro, a Marta, né? Jogadora, uma das melhores jogadoras do planeta de futebol feminino, né? O Hexa aí, que a gente está em busca, o Caramelo. Tudo isso faz parte da nossa cultura. E o que é cultura? O que isso tem a ver? Cultura é a forma que as coisas funcionam. Você dentro da sua casa, você tem uma cultura. Você dentro da sua empresa, você tem uma cultura. Às vezes as pessoas me procuram, a gente começa a conversar e fala assim, eu preciso criar uma cultura dentro do meu negócio. E aí eu respondo, você não tem que criar uma cultura dentro do teu negócio. Porque já existe uma cultura dentro do teu negócio. Que a cultura nada mais é que hábito. Cultura nada mais é que vício. E a forma que você cria um hábito, que você cria uma cultura, ela é criada da mesma forma de um vício dentro do teu cérebro. São
costumes, são coisas que nós fazemos no dia a dia, e essas coisas fazem a gente operar no automático. E aí eu já vou começar a dar alguns dados para vocês aqui, tá? Segundo os neurocientistas, 95% de tudo que a gente faz, a gente está fazendo no automático. Existe um livro, e eu já vou deixar para vocês aí, que é um livro que mudou minha vida. Se vocês quiserem anotar esse livro, quem não leu ainda, que chama-se Hábitos Atômicos, tá? E o outro livro que chama-se do Daniel Kahneman, que chama-se Rápido e Devagar. E o Daniel Kahneman, pessoal, ele é um psicólogo que ele ganhou o Nobel de Economia, com a teoria da aversão à perda. Ele mostrou que o ser humano, entre ganhar alguma coisa e perder alguma coisa, a gente sempre vai preferir perder menos do que ganhar. E isso tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar. E aí, pessoal, a cultura ela é importantíssima. Para a gente ter uma ideia, tudo que a gente faz, mais de 50% do nosso comportamento, ele tem a ver com o ambiente. Tem a ver com o ambiente que você está. E para você mudar a cultura do teu negócio, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar o teu ambiente. Se você não mudar o teu ambiente, você não vai conseguir mudar a sua cultura. Eu vou mostrar alguns slides para vocês depois, mostrando isso. Então, nós como gestores, por que esse treinamento não é voltado para vendedor? Porque não adianta nada vir um vendedor aqui, eu dar um treinamento para esse vendedor, e no final, ele chegar lá no ambiente da loja, do varejo, enfim, e ele voltar a fazer as mesmas coisas. Não adianta, a gente precisa mudar primeiro o nosso ambiente. E quem que tem o poder de mudar um ambiente? É o líder, é o gestor, é o gerente. Veja, pessoal, nós temos que ter uma cultura, quando a gente fala de varejo, quando a gente fala de venda, quando a gente fala de negócio, qualquer negócio que gera dinheiro, seja você advogado, empresário em qualquer setor, dentista, lojista no segmento de roupa, confecção, moda praia, se você mexe com dinheiro, o principal foco do teu negócio tem que estar voltado para a venda. Todo negócio tem que estar voltado para a venda. Teu financeiro tem que estar voltado para a venda. Teu RH tem que estar voltado para a venda. A tua área comercial tem que estar voltada para a venda. Por quê? Porque o negócio, pessoal, o nosso negócio é como se fosse um chuveirinho. Contém um monte de caninho por onde sai receita. Imposto, pagamento de fornecedor, pagamento de comissão de funcionário, estrutura da nossa loja, condomínio. Então, tem um monte de caninho por onde sai receita. Mas a gente só tem um cano por onde entra a receita. Qual que é esse cano? É a venda. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que tudo no teu negócio é importantíssimo. Tudo. Mas o canal mais importante do teu negócio é a venda. Se você não tiver uma área comercial muito forte, e se você não tiver uma outra área que seja voltada para a venda muito forte, pessoal, a gente não vai ter resultado. Nosso resultado vai ser cada vez menor. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, clínica odontológica está montando área comercial. Clínica de estética está montando área comercial. Escritório de advocacia não está montando área comercial, porque eles não podem vender. Eles têm uma restrição. Mas eles estão estudando para criar conteúdo para atrair cliente. Então, a gente tem que entender que hoje, com a internet, a gente não pode mais concorrer com a internet. A gente tem que entender que a gente precisa utilizar a internet ao nosso favor. E aí é o tema hoje do nosso treinamento, que é o vendedor e influenciador. Então, cultura é a coisa mais forte que existe no mundo. E se você não tiver uma boa estratégia, como dizia Peter Drucker, né? A cultura come a sua estratégia no café da manhã. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que não adianta nada a gente vir aqui, eu dar todo esse treinamento para vocês, a gente trocar ideia, se a hora que você voltar lá para o teu varejo, você não tiver uma forma de aplicar isso para o teu time de vendas. Se isso não virar cultura do teu negócio, você pode ter a melhor estratégia, a melhor. Só que se a estratégia não fizer parte da sua cultura, a cultura que você tem vai comer a tua estratégia no café da manhã. Sem dúvida nenhuma. Então não adianta. A primeira coisa que a gente tem que entender, a gente precisa mudar o nosso ambiente. Tá? Olha só o poder da cultura. Isso aqui é uma notícia da Primeira Guerra Mundial. Eu não sei se vocês sabem, mas na Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra foi uma guerra de trincheira. Então, os soldados ficavam entrincheirados lá, guerreando, eles não conseguiam avançar, e muitas vezes, a maioria das vezes, eles acabavam morrendo não por troca de tiro, mas sim pelas doenças que eles pegavam por passar muito tempo dentro da trincheira. E aí eu dou um adendo para vocês que é de moda, tá? Vocês sabiam que o trench coat
aquele casacão grandão que a mulherada usa, bem estiloso. Você sabia que esse trench coat foi criado para guerra? Foi criado para os soldados usarem dentro das trincheiras e depois acabou virando moda? Então, muita coisa que a gente utiliza foi criada na guerra. Mas eu quero falar um pouquinho aqui de cultura. Olha só que interessante, pessoal. Na Primeira Guerra, os soldados, eles pararam a guerra para comemorar o Natal. Se eu não me engano, foram os soldados belgas e os alemães, não me recordo agora. Mas o que eles fizeram? Eles pararam a guerra, comemoraram o Natal, trocaram presente, e depois que eles trocaram o presente, no dia seguinte, fizeram uma partida de futebol, e depois, no dia seguinte, cada um voltou para sua trincheira e eles voltaram a se matar. Olha o poder da cultura. Olha o poder do que o Natal faz. Do que quando você tem uma cultura forte, ela pode fazer. E aí eu já falei para vocês, né, pessoal? O principal motor de qualquer negócio é a venda. E hoje não é só o varejo físico, não é só produto. Quem trabalha com serviço tem que saber vender, precisa saber vender. Carol, eu vou pedir para você que se alguém mandar pergunta no chat, pessoal, se tiverem dúvidas, manda pergunta lá no chat, Carol, daí você... É que eu não estou vendo o chat aqui, aí você faz as perguntas pro pessoal, tá bom? Vamos lá. Perfeito, gente. Vamos lá. Venda não é dom, nem motivação. Venda tem a ver com processo bem definido. O que vai fazer você ter resultado não é dom, não é você falar bem, não é você ser bonito, não é você ter boa dicção e não é você estar motivado. Se você parar para pensar, quanto tempo do dia a gente está realmente motivado? Quantas horas do dia nós realmente estamos motivados? E se vocês pararem para pensar, quantas horas do dia o teu vendedor está motivado? E quantas horas do dia o teu vendedor está realmente focado na venda, que é o motor do teu negócio? E aí a gente tem 3 pilares que a gente vai conversar um pouquinho aqui, que a gente precisa ter na hora de ter um padrão de venda, um processo de venda forte, uma cultura de venda forte. Primeiro, a gente tem que ter um processo bem definido. O que é um processo bem definido? É não fazer cada dia uma coisa. E aí, pessoal, olha só que interessante. Já vou dar um disclaimer aqui para vocês. A maioria dos varejos, abre a loja no dia 1º e no dia 30 do mesmo jeito. A maioria dos varejos abre a loja no primeiro dia do mês e no último dia do mês da mesma forma. Isso não pode ser assim. A gente tem que ter um processo de venda para o começo do mês e a gente tem que ter um processo de venda para o final do mês. Pessoal, vocês já ouviram falar do Teorema de Pareto? Pareto foi um italiano que ele criou o Teorema de Pareto. Resumidamente, o que quer dizer o Teorema de Pareto? O Teorema de Pareto diz o seguinte, que 20% dos teus esforços vão trazer 80% do teu resultado. 20% dos teus clientes vão trazer 80% do resultado. 20% dos teus vendedores vão trazer 80% do resultado, tá? Isso é uma coisa que é utilizada universalmente, não fica certinho nos 80%, mas é muito próximo. E o que você precisa entender? Que a gente precisa ter um processo muito bem definido de venda. A gente não pode abrir a loja no dia 1º do jeito que a gente abre no último dia do mês. Por quê, pessoal? Porque no começo do mês, a gente tem que trabalhar a nossa carteira de clientes. E qual parte da carteira de clientes que a gente tem que trabalhar? Nós temos que trabalhar os 20% dos clientes que trazem 80% do nosso resultado. E a maioria dos varejos, a maioria dos vendedores, se você perguntar para ele não vai nem saber. Você chega assim, cara, viu, me fala quem são os teus 10 principais clientes. Ele não vai saber te falar. E como que a gente vai atender esse cliente se a gente não sabe quem ele é? E o que a gente faz? Lá dentro da plataforma JA, eu vou falar um pouquinho no decorrer para vocês, a gente tem uma metodologia que chama-se metodologia 1-15-30. O que é? Do dia 1º ao dia 15, a gente vai trabalhar os nossos principais clientes. Aquele cliente que traz mais receita para nós. Por quê? Porque do dia 1º ao dia 15 é o período em que ele ainda tem dinheiro. É o período que provavelmente ele não comprou do concorrente. E aí a gente tem que entender uma coisa. Se a gente não for atrás desse cliente, o nosso concorrente vai. Porque o nosso principal cliente, provavelmente, é o principal cliente do nosso o principal cliente do nosso concorrente também. Então, o que a gente precisa fazer? Ter um processo bem definido. No começo do mês, a gente tem que sair cantando o pneu para atender os nossos principais clientes. Não esperar o mês acontecer. Não ser reativo. Não esperar. Pessoal, olha só que interessante. No começo da pandemia, o que a maioria de vocês lojistas fizeram quando tudo fechou? A gente pegou o nosso
o nosso mailing de clientes, a nossa listagem de clientes, e a gente saiu mandando mensagem, ligando para todos os clientes. Por quê? Porque a loja estava fechada. Porque a gente não podia atender na loja. O que todo mundo fez? Começou a mandar mensagem para os clientes, ligar para os clientes e fazer atendimento na casa do cliente. Deu super certo. Foi muito bom para o varejo. O que aconteceu depois da pandemia? Teoria do retorno à média. O comércio abriu, tudo voltou ao normal e o dono da loja parou de fazer aquilo que estava dando certo, que era ir atrás do cliente, ser proativo. Teoria do retorno à média. Retornou à média. E o cliente, vou mostrar alguns dados para vocês depois, ele não retornou mais para a loja. E vocês vão concordar comigo aqui que o movimento não é mais igual era. Por quê? Porque a gente aprendeu a comprar na internet. E aí a gente fazia uma coisa que deu certo, que deu resultado, e aí a gente parou de fazer isso que estava dando resultado. Então a gente precisa de um processo bem definido. Chegou no final do mês, a partir do dia 15, a receita do cliente começa a cair, a venda começa a cair. O que a gente tem que fazer? Ficar esperando o cliente vir na loja? Não. A gente tem que ter mecanismos de venda para o segundo período do mês. Campanha de venda para o segundo período do mês. Campanha do Flywheel, que é a campanha de indicação de cliente. E uma coisa que a maioria também não faz, que é uma mina de ouro. Trabalhar os clientes inativos. Lá dentro do JA, a gente tem na metodologia 1.15.30, no segundo período do mês, é onde a gente vai reativar os clientes inativos. Porque é uma mina de ouro. E aí, pessoal, eu já deixo a reflexão aqui para você. Se o teu cliente está mais de 60 dias sem comprar de você, só pode ter acontecido duas coisas. Ou ele morreu, ou ele está comprando de outro. Então, a gente precisa ir atrás desse cliente. Fazendo um paralelo da primeira fase e da segunda, é como representante. Quando o representante da La Playa, ele recebe a coleção, qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com os principais clientes. Ele vai querer atender os principais clientes. Por quê? Porque ele sabe que o concorrente dele também vai atrás desses principais clientes. E guardadas as devidas proporções e a linha do tempo, a loja é a mesma coisa. E aí, o que o representante faz? Quando a venda começa a acabar, ele começa já a prospectar novos clientes. Ele começa a reativar novos clientes. E por que o representante e o vendedor vai atrás do principal cliente primeiro? Porque ele traz mais receita e porque ele é mais barato. Não que o representante não vai deixar de tentar abrir cliente durante a coleção, mas a prioridade é atender os principais clientes. E eu fui representante a minha vida inteira e ainda sou vendedor, e eu tirei isso da estrada. E a gente começou a implementar na loja, começou a dar muito resultado. Segundo ponto, pessoal, conhecer João, de pessoas. Oi. A Elaine mandou uma mensagem aqui no chat, posso ler para vocês? Pode, por favor. Com a sazonalidade da moda praia, qual seria a melhor estratégia? A moda praia não se vende todo mês para o mesmo cliente. Como trabalhamos esse método que você está explicando? Tá, aí se você puder complementar depois, como que é o nome dela, Carol? Elaine, se você puder complementar. Boa noite. Oi, Elaine, pode falar. Você trabalha só com moda praia? Então, assim, a campanha que você citou, ela realmente traz um efeito, mas o meu cliente, ele faz uma viagem no final do mês, ele não vai comprar até dia 15 moda praia de novo. Então, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande desse telemarketing, desse envio de mensagem, a gente faz esse para casa, digamos, né? Porém, a gente não está conseguindo mensurar um resultado de retorno tão expressivo, porque o nosso cliente, ele é cliente de férias. Entendi. Né? Então, mas você trabalha só com moda praia? Somente. Só moda praia. Aonde que é a tua loja? Brasília. A tua loja é Brasília. A tua loja é loja de aeroporto, é comércio, é normal, shopping? Como é que é? Shoppings. No shopping? Tá. Isso. Dá pra gente adaptar a campanha, só que daí você trabalha com um produto específico. Fora da sazonalidade, por exemplo, quando não for verão aqui no Brasil, provavelmente você vende para o cliente que vai viajar, correto? Vai para o Nordeste ou tá indo. O que você tem que fazer? Você vai trabalhar a mesma racionalidade, porém, você vai trabalhar com os clientes específicos. Você tem que conhecer muito bem o teu cliente. Qual aquele cliente que viaja, qual aquele cliente que não viaja, aquele cliente que compra na sazonalidade, o cliente que não compra na sazonalidade. Dá para você adaptar a venda sim, entendeu? Para você ter previsibilidade de venda, entendeu?
Só que você vai trabalhar uma coisa mais específica. Depois, a Carol vai te dar um oi lá. Depois, se você quiser, a gente troca uma ideia ali para falar um pouquinho aí de como que você pode fazer, tá bom? Obrigada, João. Beleza. Pessoal, segundo ponto aqui, conhecer de pessoas. O que é conhecer de pessoas? Conhecer de pessoas não é saber que cor que a pessoa gosta ou que tipo de futebol ela torce. Conhecer de pessoas é saber aquilo que desencadeia o comportamento do teu cliente, aquilo que desencadeia ele comprar, entendeu? É isso que a gente precisa entender. E aí a gente vai repassar depois, tá? E conhecer de produtos. Nós temos que ser extremamente conhecedores do nosso produto. Pessoal, sabe por que muitas vezes a gente está vendendo para o cliente hoje? Porque hoje a gente está se deparando com um cliente profissional. O que eu quero dizer com isso? O cliente, quando ele vem comprar um produto na tua loja, geralmente ele conhece mais do produto do que o vendedor. Nós somos assim. Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente pesquisa antes. A gente conhece o produto antes. E quando a gente chega lá, não, o vendedor somebody love, ele não se cria mais. Por quê? Porque o cliente é um comprador profissional. E o comprador profissional, ele quer comprar de um gestor profissional, de um vendedor profissional, de um curador profissional. E se o teu vendedor não for profundamente profissional em relação ao produto que ele vende, aí nós vamos perder venda para internet. Tá bom? Ó, um dado aqui para vocês. Número de clientes no comércio é 27% menor após a pandemia, tá? Uma reportagem aqui do Novo Varejo. Eu acho que não é novidade para ninguém. A gente vê a circulação das pessoas muito menor depois da pandemia. E aí, a gente vai chorar? A gente vai brigar com a internet ou a gente vai utilizar a internet ao nosso favor? Pessoal, aqui chegou uma coisa que eu gosto bastante. Algumas frases que geralmente a gente escuta bastante, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Primeira frase que ela é muito escutada no mercado. Fazendo as mesmas coisas, logo nós teremos os mesmos resultados. Se a gente não fizer algo diferente, logo a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. Correto? Concorda comigo? Se alguém quiser abrir o microfone e falar se concorda ou discorda, pode abrir. Concorda comigo, sim ou não? Se a gente fizer as mesmas coisas, nós vamos ter os mesmos resultados. A gente precisa fazer algo diferente para ter resultado diferente. O que vocês acham? Vamos lá, pessoal. Pedro, se você quiser abrir aí o microfone e falar. O João Pedro falou que sim, João. Sim, temos resultado. Não. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eu quero contar uma historinha para vocês aqui, tá? Eu gosto muito de números, eu sou um cara muito ligado a mercado, gosto muito disso. Só para vocês terem uma ideia, em meados dos anos 2000, as pessoas que faziam parte dos 10% mais ricos do Brasil, eles ganhavam em torno de 15 mil reais, tá? Se você ganhasse 15 mil reais em meados de 2000, você fazia parte dos 10% mais ricos do Brasil. Um carro popular, naquela época, custava entre 20 e 22 mil reais, tá? Isso em 2000 nos anos 2000. Em 2025, agora 2026, aliás, para você fazer parte dos 10% mais ricos, você tem que ganhar, em média, 26 mil reais. Sabe quanto que custa um carro popular hoje? 85, 90 mil reais. Ou seja, nos anos 2000, para você comprar, para quem fazia parte dos 10% mais ricos, para comprar um carro popular, tinha que trabalhar um mês e alguns dias. Hoje, para você comprar um carro popular, quantos meses você tem que trabalhar fazendo parte dos 10% mais ricos? Tenta ir no mercado, e isso é uma coisa, pessoal, que a gente tem que trabalhar na cabeça do nosso vendedor. Tenta ir no mercado e com o mesmo dinheiro para ver se você compra as mesmas coisas do ano passado. Por isso que quando a gente escuta assim, mas como é que foi teu ano? Foi bom. Eu empatei com o ano passado. Tá no 0 a 0. Na verdade, você não empatou. Se você pegar a inflação, que foi de 4,92, você não empatou, você perdeu.
Só que essa é a inflação do IBGE. Se você pegar a inflação real, você perdeu mais de 10, 15%. Então, se a gente fizer as coisas, nós não vamos ter os mesmos resultados. Vamos ter resultados piores. Isso a gente tem que passar para o nosso vendedor. Se o vendedor ele ganhar a mesma comissão que ele ganhou no passado, ele não vai comprar as mesmas coisas. Então, a gente tem que entender que a gente precisa evoluir. A gente precisa crescer. Crescer, pessoal, não tem a ver simplesmente com ganância. Olha só que interessante. Na Idade Média, você já parou para se perguntar por que na Idade Média existia menos pessoas, existia muito mais território? Claro, as pessoas eram mais pobres, mas mesmo assim, um rei não tentava conquistar o outro. Por um simples fato, que se ou você estava conquistando, ou você era conquistado. Você não tinha opção. Não, eu não quero guerra com ninguém, eu quero ficar tranquilinho aqui, eu não quero território de ninguém, mas não quero que ninguém me incomode. Problema seu. Você não quer conquistar os outros, você não quer ser o maior, sabe o que vai acontecer? Nós vamos conquistar você. Guardadas as devidas proporções, o mercado é a mesma coisa. Se você, não, eu quero ficar paradinho aqui, só com a minha lojinha, tal, não quero incomodar ninguém, mas não quero que ninguém me incomode. Mero engano seu. O mercado vai passar por cima. Você vai ficar para trás. Ou você está crescendo, ou alguém está crescendo em cima de você. João. Segundo ponto. Oi. A Adriana de Souza falou exatamente isso, que temos que fazer diferente para ter resultados melhores. Ela colocou ali no chat. É isso aí. A gente tem que estar fazendo diferente. Se o mercado lá fora se atualizar mais rápido do que a gente se atualiza como profissional, como empresa, a gente vai ficar para trás. Tá? Segundo ponto, trate o seu cliente, essa eu amo, trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Essa é fenomenal. Essa é fenomenal. Nós não temos que tratar o cliente da forma que a gente gostaria de ser tratado. A gente tem que tratar o cliente da forma que ele gostaria de ser tratado. Eu sempre dou um exemplo. Eu gosto muito de preto, ó. Eu sou atleticano, sou sofredor. Eu gosto de rock and roll, eu gosto de café sem açúcar e eu gosto de vinho. Você acha que a maioria das pessoas gostam disso? Você imagina se a minha loja fosse toda preta, se tocasse rock na minha loja, se eu vendesse só camiseta lisa na minha loja, eu estaria tratando as pessoas como eu gostaria de ser tratado, né? Muitas vezes eu vou em alguns lugares, e roqueiro é meio chato por causa disso, e a gente tá escutando uma música sertaneja ali, a gente não gosta muito, porque roqueiro não gosta de música sertaneja, nada contra. A sertaneja raiz eu gosto, até por causa do meu pai. Mas a gente fica meio incomodado. Só que eu não posso tratar o meu cliente da forma que eu gostaria de ser tratado. Eu tenho que tratar o meu cliente da forma que ele gostaria de ser tratado. Sabe por quê? Por um simples fator. O motivo pelo qual o teu cliente está comprando não é o motivo pelo qual você está vendendo o produto. São motivos totalmente diferentes. Tem um conceito que a gente chama-se job to be done. Se eu não me engano, esse conceito é do Peter Drucker também, que diz o seguinte: é o motivo pelo qual você compra alguma coisa. Job to be done. Para que aquilo serve? O motivo pelo qual você está vendendo não é o motivo pelo qual o teu cliente está comprando. Então você tem que entender que você tem que tratar ele da forma que ele gostaria de ser tratado. E a terceira frase é: empatia é se colocar no lugar do outro. Quem concorda com isso aqui? Isso aqui a maioria das pessoas falam com isso. Você tem que ser empático. Você tem que se colocar no lugar do outro. Né? A maioria das pessoas falam isso. Você acha que a gente consegue se colocar no lugar do outro? O que vocês acham? Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu adoro essa história. Era uma vez um menino e ele era muito apegado com o pai dele. O pai dele era agricultor. E ele quase não passava tempo com o pai. Mas o pai era muito carinhoso. O pai dele era o herói da vida dele. E aí o pai dele era agricultor. O pai dele saía 5 horas da manhã, ele não tinha acordado. E o pai dele chegava 10h30 da noite, ele já tinha ido dormir, né? Porque agricultor, você sabe. Agricultor trabalha muito e tal. Só que tem o seguinte: sábado era o dia que ele tinha o dia inteiro com o herói dele. Só ele e o pai dele. E olha só que interessante. Esse dia era o dia que o pai dele pegava um pouco da produção dele e ia vender na feira. E aí ia só ele e o pai dele. Era o dia mais feliz da vida dele. O dia mais feliz da vida dele era o sábado, que ele ia com o pai. E aí um certo dia eles estavam indo lá para a feira vender e eles foram assaltados. O pai dele levou um tiro e morreu. E passou o tempo, o menino ficou adulto e as coisas se assentaram.
E existia um outro menino, que era a mesma situação. O pai dele era empresário, viajava muito, ficava a semana toda fora, e era o herói da vida dele. E no sábado era o dia que esse empresário tirava para ficar o dia inteiro com o filho dele. O menino tinha o dia inteiro com o herói dele. E esse pai, ele era praticante de tiro esportivo. E aí todo sábado o menino ia com o pai dele, passava o dia inteiro lá no stand de tiro, aprendendo a atirar, praticando lá o tiro esportivo e tal. E passou o tempo, esse menino cresceu. E os dois meninos seguiram seus caminhos. O pai do menino, que era atirador, também faleceu, né, por idade, por causa natural, e os dois passaram. E aí, uma certa vez, o menino, o homem, que era filho do cara que era atirador profissional, passou na frente do stand de tiro. E quando ele passou na frente do stand de tiro, ele sentiu aquele cheiro de pólvora. Aquele cheiro de pólvora. O que você acha que esse menino sentiu? Esse homem sentiu? O que vocês acham que ele sentiu? Nostalgia. Uma coisa boa, ele falou, nossa, lembrei agora da época que eu vinha com meu pai no clube de tiro e tal, tal, tal. Com certeza veio uma sensação boa para ele. E aí, o outro homem que perdeu o pai no assalto também passou no clube de tiro e sentiu o cheiro da pólvora. O que vocês acham que esse homem sentiu quando ele sentiu o cheiro da pólvora? Ele lembrou do dia que o pai dele foi assassinado. Então vocês veem que um mesmo ambiente em duas pessoas geram sentimentos diferentes. Então empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é entender que você não é o outro. E olha só que interessante. Eu sou aqui do Paraná e trabalhei muitos anos com venda. E olha só que interessante isso, pessoal. E como eu falei para vocês, eu gosto muito de rock, gosto muito de caveira e tal, né? Eu sou roqueiro, mas eu sou roqueiro Nutella, eu não sou tatuado. Mas eu gosto muito de rock. E eu, por muito tempo, eu trabalhava com camisa de caveira. Adorava, tinha um monte de camiseta de caveira, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas pro rock, a caveira, a conotação não tem nada a ver com satanismo, com morte. A caveira, o símbolo da caveira pro rock, ela quer dizer que todas as pessoas são iguais. Que um dia todos vão ficar iguais. Não tem nada a ver com satanismo, com morte, nada. O símbolo da caveira pro rock quer dizer que as pessoas são iguais. Por dentro nós todos somos iguais. Só que o que eu comecei a perceber... Oi, pode falar, Carol. Só complementando que a Jennifer falou que concorda plenamente, né, com o raciocínio da empatia, e o Carlos falou que a maioria das vezes nós não nos colocamos no lugar do outro, que é muito comum, né? É isso aí, bem isso aí. E aí a gente começa a perder venda e a gente não entende. Mas olha só, e aqui a nossa região é uma região de imigrante italiano, alemão, são pessoas mais religiosas, né, pessoas... E quando eu comecei há 26 anos atrás, você atendia aquele senhorzinho, aquela senhorzinha. E quando eu comecei a estudar um pouco de neurovendas, neurociência, eu comecei a perceber que aquela minha caveira, muitas vezes, era inconsciente na mente do cliente. Aquilo impactava de uma forma negativa. Às vezes não é que o cliente pensava mal de mim, mas o cérebro dele, que opera 95% das vezes no automático, acabava criando uma resistência, não a mim, mas aquilo que eu simbolizava com a caveira. E eu fiz um teste. Trabalhava uma semana com a camiseta e depois uma semana sem. E a semana que eu trabalhava sem a caveira, eu vendia mais do que quando eu estava com a caveira. Então, olha como que a gente tem que cuidar com a nossa aparência, como que a gente fala, o que a gente fala, como a gente fala. Porque empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é entender que você não é o outro. Carol, tem mais pergunta aí, se você quiser ler antes de eu entrar no próximo tópico aqui? Foi de bola? Vamos lá. Pessoal, quem lembra dessa marca aqui? Quem lembra da Kodak? Todo mundo acho que lembra, né? A galera mais nova não vai lembrar, né? Eu não sei se vocês sabem, a Kodak, ela já teve mais de 90% do mercado mundial de impressão de filme. Quem é a galera nova, pessoal, as fotos ficavam dentro desse negocinho aqui antigamente para ser impresso. Vocês sabem o que aconteceu com a Kodak, não? Quem sabe? Quem sabe o que aconteceu? Pode abrir o microfone e falar. Vocês sabem, não? Faliu. E por que ela faliu? Porque ela não foi junto com o mercado, que é tecnológico hoje, né? Por causa da máquina, justamente. Por causa da máquina digital, ela acabou ficando para trás, né? Sim.
E vocês sabem quem que criou a máquina digital? A própria Kodak? A própria Kodak que criou a máquina digital. Eles criaram a tecnologia, mas o que eles fizeram? Eles olharam o mercado deles e falaram assim, para que a gente vai jogar isso no mercado? Sendo que a gente ganha um caminhão de dinheiro revelando filme. E aí eles engavetaram, veio outra empresa, se eu não me engano eu não sei se foi a Nokia, veio uma outra empresa, pegou a tecnologia e acabou quebrando a Kodak. Isso, pessoal, fica de ensinamento para nós, no nosso negócio. Muitas vezes, a gente está na nossa zona de conforto ali, não vou mexer aqui, tá bom, não quero ver nada novo, não vou estudar, não vou me desenvolver, não vou desenvolver meu time, que aqui tá dando tudo certo. E aí, muitas vezes, o nosso próprio negócio mata a gente. Só para vocês terem uma ideia, a GE, pessoal, foi gerida há muitos anos pelo Jack Welch, que foi considerado aí um dos maiores gestores da história. A GE, ela tinha um departamento dentro da própria GE que incentivava as pessoas a criarem produtos para destruir os próprios produtos da GE. Para quê? Para que não venha um concorrente e estrague o nosso produto, e acabe com o nosso produto. Nós mesmos vamos fazer o nosso produto ficar obsoleto. E aí tem muito sobre a teoria de Schumpeter, né, da inovação destrutiva, que cada produto que vai sendo lançado vai destruindo outro produto, né? Por exemplo, a luz elétrica acabou com o óleo de baleia, lá que acendia as lamparinas. O carro acabou praticamente com a carruagem, né? A gente está vendo agora a inteligência artificial chegando. Se a gente não se adaptar, a inteligência artificial ela vai passar por cima. E aí eu já quero deixar um disclaimer aqui para vocês. Segundo o Marcos Troirro, que foi diplomata brasileiro, é um cara do mercado que o cara é fantástico. Se vocês puderem, assistam os vídeos dele. Marcos Troirro, o nome dele. Ele fala uma coisa muito verdadeira. No futuro, a guerra não vai ser entre máquina e ser humano. E aí, quando eu falo guerra, não é guerra. É a guerra da competição do mercado. Não vai ser entre máquina, entre inteligência artificial e o ser humano. Vai ser entre o ser humano que domina a inteligência artificial e aquele ser humano que não domina a inteligência artificial. Essa vai ser a disputa. E aí tem a Fujifilm. Vocês lembram da Fuji também? A Fuji era a maior concorrente da Kodak. A Kodak era muito maior, né? Tinha um share de mercado muito maior. Mas a Fujifilm, ela era a maior concorrente da Kodak. Você sabe o que aconteceu com a Fuji, não? Sabem sim ou não, pessoal? Não. A Fujifilm não faliu. Ela se reinventou. Se você for fazer uma ressonância magnética, provavelmente o aparelho de ressonância vai ser da Fujifilm. A Fujifilm, ela foi para outros mercados e ela se reinventou, né? E aí o que aconteceu? Hoje é uma das maiores fabricantes de máquina de ressonância magnética. Ou seja, a Kodak ficou obsoleta. Ela só estava olhando aqui. A Fujifilm não. Ela se reinventou e ela continua no mercado. Tá? Se tiver pergunta aí, pode falar, Carol. A Jennifer falou que foi para outros mercados. Isso aí. A Fujifilm acabou se reinventando. Ela tem vários negócios hoje, e um deles é ressonância magnética. E aí, pessoal, tem um livro que chama-se Estratégia Competitiva, de Michael Porter. Eu acho que todo gestor deve ler esse livro. É um livro chato pra caramba. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Queria mostrar para vocês aqui, ó, Estratégia Competitiva. Eu li 2 vezes esse livro, ó, de Michael Porter. É bem chato de ler, tá? É bem técnico, mas é muito bom para quem é gestor. Fantástico esse livro, tá? O que acontece, pessoal? Ele fala de quatro fases de uma empresa no mercado. E essas 4 fases, pessoal, a gente pode atribuir a gente como profissional também, tá? Que é a iniciação. Imagina aí quando você começou o teu negócio. A aceleração, que é quando você começa a despontar no teu negócio, né? Começa a ficar gostoso, começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, as coisas começam a acontecer. E aí vem a fase da maturidade, que era a fase em que a Kodak estava, que é a fase que vários de nós estamos. Nós estamos na fase da maturidade como profissionais. Só que essa fase, pessoal, é a fase mais perigosa. Por quê? Porque se nós não nos reinventarmos como profissionais, como empresa, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com a Kodak. Nós vamos cair na decadência.
E quando a gente vai para a decadência, aí o caminho é sem volta. Um grande exemplo que aconteceu essa semana, não sei se vocês viram, mas a fábrica de brinquedo Estrela pediu recuperação judicial, né? Tá passando por muita dificuldade. E aí, se você pegar, claro, a gente tem um custo Brasil, né, pessoal? Aqui no Brasil tudo é mais difícil. Mas se você pegar e comparar, por exemplo, com a Lego, que faz bloquinho de tijolinho de plástico, a Lego continua crescendo e crescendo. Por quê? Porque ela vem se reinventando. Ela vem trabalhando o seu marketing. Ela vem trabalhando o seu rebrand. E a Estrela acabou ficando obsoleta. E acabou pedindo recuperação judicial. Então a gente não pode cair. A gente não pode entrar na fase da decadência. A gente tem que se reinventar na maturidade. E aí, o que a gente está fazendo como profissional para reinventar o nosso negócio? Para reinventar a nossa área de vendas? A gente precisa se reinventar. Pessoal, concorda com essa frase, sim ou não? Quem tem mais sucesso não é o melhor. Me respondam, por favor. Concordo. Concorda? Por quê? Por experiência própria na vida, que você vai vendo assim que você busca sempre o sucesso, e aí vem alguém assim que às vezes não é que não é merecido, porque ninguém vai no topo se não merecer, mas você vê assim que não fez quase nada e chega lá. E Mas você acha que no final... Mas você acha que no final, quem vai ter mais resultado não seria o melhor? Ou você acha que às vezes acontece? Alguém discorda, pessoal? Todo mundo concorda aí? João, a Elaine falou que acredita que seja o mais focado. E o pessoal aqui no chat está concordando. Entendi. Porque quem tem mais sucesso são os mais ousados, no caso, o Carlos falou. Os mais focados. Tá, mas no caso, Carlos, os mais ousados seriam os melhores ou simplesmente por causa de ser ousado? Vamos lá, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem gosta de madeiro? Quem já comeu no madeiro aí? Gosta de madeiro? Alguém não gosta de madeiro? Abre o microfone e fala aí. Eu amo. Show. Quem não gosta, né? Madeira aqui do Paraná, né? De Prudentópolis. Quem gosta de McDonald's? Alguém gosta de McDonald's aí? Fala aí, galera. Escreve no chat aí. Quem não gosta de McDonald's? Eu não gosto. Show. Ó, a maioria prefere Agora madeiro. Eu também prefiro madeiro. A maioria prefere madeiro. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Se eu chegar para vocês agora e falar assim, ó, eu vou dar uma franquia para cada um de vocês. Vocês querem a franquia do madeiro ou do McDonald's? Do McDonald's. Porque no final, pessoal, não é o melhor que se sobressai. No final, quem se sobressai é quem aparece mais. É quem está mais em voga. Não é o melhor produto. Claro, para você se manter no mercado, você tem que ter um bom serviço. Mas o que se destaca não é o melhor. É aquele que aparece mais. Principalmente no mercado que a gente vive hoje. E aí tem um negócio bem interessante aqui. Um detalhe bem interessante de Philip Kotler, que é o pai do marketing. Inclusive, ele está com mais de 90 anos e ele continua na ativa. E aí a gente começa a entrar no conceito de branding. O que é branding? Branding, segundo Kotler, branding é a arte de tornar desiguais coisas aparentemente iguais. Pessoal, o que é mais gostoso? Coca-Cola ou Pepsi? Vamos lá. Quem toma refri aí? Coca-Cola. Coca-Cola. E se eu falar para vocês que foi feita uma pesquisa, tá na internet essa pesquisa,
E foi provado que a Pepsi é mais gostosa que a Coca. Foi feito um teste cego, pesquisa aí no Google depois, um teste cego, onde a Coca-Cola, a Pepsi, Perde. ela teve... Oi? Quem tá falando? Pode falar. Verdade. Teve um teste cego, pessoal. E esse teste, a Pepsi, ela ganhou da Coca-Cola. Só que quando mostraram a embalagem, as pessoas não acreditavam. Por quê? Porque não é só aquilo que o produto é aquilo que o produto representa. E aí a gente começa a entrar no conceito de brand. O que é conceito de brand? Brand é trabalhar a nossa marca constantemente. Você, gestor, é uma marca. Você, vendedor, é uma marca. Você, como loja, como negócio, é uma marca também. E a gente tem que começar a se olhar dessa forma. Tá? Aqui um pouquinho da origem do brand, tá? Teve origem lá entre os alemães, lá que era utilizado para... o termo vem da palavra brander, né? Que é queimar, que se referia à marca ao gado, e depois se foi evoluindo, até que as pessoas começaram a utilizar isso aí, né? Outra coisa muito interessante aqui, pessoal, que a gente tem que entender, falando um pouquinho sobre marca. Elon Musk e Mark Zuckerberg. Se a gente chegar para o Elon Musk e perguntar para ele qual que é a melhor rede social, o que vocês acham que ele vai falar? Para e pensa agora. Você tá aí, não precisa me responder. Para e pensa uma marca que é relevante para você. Pensou numa marca que é relevante para você? Só pensa nessa marca. Show de bola. Se alguém chegar pro Mark Zuckerberg e perguntar para ele qual que é a melhor rede social, ele não vai falar Twitter. Ele não vai falar TikTok. Se chegar pro Elon Musk, fala assim, qual que é a melhor marca de carro? Ele não vai falar BYD. Ele não vai falar Xiaomi. Ele vai falar Tesla. Agora, quando a gente para e pensa em uma marca, será que essa marca que vem na nossa cabeça somos nós? É a nossa marca? É o nosso varejo? Qual é que é a marca mais importante para nós? É a nossa marca como negócio. E qual que é a diferença desses caras para muitas vezes para nós, para a gente que ainda está pequenininho? É que eles entenderam que eles precisam se olhar, eles precisam vender que eles são uma marca. A marca mais importante é a sua marca. É a marca que você vê de si mesmo. Pessoal, e marca é tudo. Marca é tudo. Marca é o que vai determinar. Eu não sei se vocês sabem, mas no nosso cérebro, quando você gosta de uma marca, quando você tem carinho por uma marca, a conexão que é feita no teu cérebro é feito no mesmo lugar onde você pratica a sua religião. Então, marca tem a ver com tribalismo, marca tem a ver com aquilo que a gente é. Deixa eu só ver aqui, Carlos. Para mim, a melhor marca de moda é isso aí, a La Playa. Isso aí. Carlos, quando eu perguntei da marca, você pensou La Playa? Você pensou outra coisa? E olha só que interessante, pessoal. Nós precisamos nos tornar influenciadores do nosso negócio. O nosso vendedor tem que ser influenciador do nosso negócio, tá? Uma pesquisa com influenciadores mostra que influenciadores no Brasil impactam 43% dos consumidores, tá? O percentual de consumidores brasileiros impactados por influenciadores digitais é de 43%. E aí, pasme, nós estamos em primeiro lugar no ranking mundial de impacto de compra vindo de influenciadores. O Brasil lidera países onde influenciadores mais impactam a decisão de compra. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, as coisas são simples. Aonde que o nosso cliente está hoje? Aonde que o nosso cliente está? Ele está no celular. O brasileiro passa mais de 6 horas no celular. E aonde que o brasileiro passa muito tempo? Nas redes sociais. E aí já vem um insight para vocês. Rede social é rede social. O estudo da Meta mostra que 80% dos usuários do Instagram e do Facebook tendem a descartar
imagens de banco de dados. O que isso quer dizer? Que a cada 10 fotos que você postar do teu catálogo, cada 10 fotos que você postar nas redes sociais de venda, de cada 10, 8 vão ser descartadas pelos seus seguidores. E mais de 50% dos seguidores tendem a parar de seguir páginas e Instagram que só tentam vender na internet. Por quê? Porque o jogo das redes sociais é social. Ontem, até a Marisete esteve conosco, a gente falou um pouquinho da case da Olímpicos. Como que a Olímpicos mudou o jogo dela. A Olímpicos, pessoal, em 2019, a Olímpicos, ela era uma marca de tênis que era consumida na classe C e D. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei se alguém corre aqui, se quiser até falar, tem um aplicativo que chama-se Strava, que é a rede social da galera que corre. Tá? Essa é a rede social. Eles colocam lá o percurso, eles colocam lá a marca de tênis que eles usam. Em 2019, 1% dos usuários do Strava usavam Olímpicos. Este ano, 33% dos usuários utilizam Olímpicos. Por quê? Porque Olímpicos ela fez uma coisa muito interessante. Ela parou de patrocinar grandes nomes e começou a criar comunidade. Eles criaram um circuito de corrida, aonde esse circuito de corrida, eles davam os tênis para a galera correr. O cara tava, viu, corre com o nosso tênis aqui. Isso começou a criar uma comunidade. A Olímpicos começou a trabalhar o cliente, o tal do ICP, né, que é o cliente ideal deles. E aí vem 8 insights para vocês, pessoal. A gente tem que entender que quem quer atender todo mundo não atende ninguém. Tem uma frase que eu sempre falo que eu não sei de quem que é, mas é genial, que diz o seguinte: se você me perguntar o segredo do sucesso, eu não sei. Mas o segredo do fracasso é querer agradar todo mundo. Então, o que o Olímpicos entendeu? Oi. A Jennifer, concluindo aí, ela disse que a rede social virou o boca a boca de antigamente, que é exatamente sobre isso, né? Sobre o que você está falando da Olímpicos. É a nossa vitrine. Gente, o nosso cliente não olha mais a nossa vitrine física. Ele olha as redes sociais. Se a gente quer se comunicar com esse cliente, onde que a gente tem que estar? Nas redes sociais. E aí tem que ser estratégico. A gente não pode estar na rede social como postador de banco de dados. Simplesmente pegar lá a foto do catálogo da MyPlace, da La Playa, e ficar postando na rede social. A gente precisa entregar serviço. Pessoal, entenda, toda venda de produto tem que vir por trás de um serviço hoje. Porque se não vier o serviço, o cliente vai na internet e vai comprar mais barato, R$50 mais barato. Claro que não da La Playa, né? Porque a La Playa é uma das únicas empresas do Brasil que não compete com o cliente na internet. Ela não faz venda na internet. Né? Uma das únicas. Isso é um baita case, né, que a La Playa faz. Mas a maioria faz isso. A maioria, por causa de R$50, vai deixar de comprar de você se você não entregar o serviço e vai comprar do outro. E aí o que a gente precisa ser? Nós precisamos ser influenciadores do nosso cliente. A gente tem que criar essa percepção, tá? De ser influenciador do nosso cliente. A gente precisa estar nas redes sociais. E o porquê que é importante a gente influenciar o nosso cliente? Olha só que interessante. Quem assiste vídeo no YouTube aí? Ergue a mão. Quem assiste aí? Quando a gente assiste o vídeo no YouTube, a gente não é obrigado a ficar 5 ou 10 segundos ali vendo a propaganda. Se você não tem o YouTube Premium, você é obrigado a ver, né? Não passa propaganda ali do banco, da agência de viagem, da CVC e tal. A gente é obrigado a ver, é ou não é? O que vocês pensam, o que você sente em relação a essa empresa que passa o vídeo ali quando você quer assistir teu vídeo? O que vem na tua cabeça? Você acha legal? Você não fica com raiva da empresa? Você não fica com raiva? Alguém gosta? Deixa eu ver se eu venho com você. Hoje eu usei minha foto praticamente ativamente física para colocar nas redes sociais. Vocês gostam ou não gostam? A gente odeia. A gente não fica com raiva
daquela marca? Ó, raiva. E aí, você já parou para se perguntar, por exemplo, por que uma empresa gasta milhões, por que o BTG Pactual gasta milhões para colocar uma propaganda para eu ficar com raiva dele? Tem lógico um negócio desse? Pessoal, lembra que eu falei para vocês que eu ia falar para vocês uma coisa que vem atrás, antes daquela venda que a gente vê na frente do cliente? Existe uma coisa que chama-se memória associativa e memória afetiva. Você pode até ficar com raiva do BTG Pactual, só que aquilo vai ficar na tua mente, aquilo vai registrar, aquilo vai criar uma memória associativa. Gente, por que a Coca-Cola faz propaganda? Por que a Harley Davidson tá no TikTok? Porque eles precisam criar uma memória associativa no cliente deles. E aí, vai passar 6 meses, vai passar um ano, você precisa abrir uma conta no banco para fazer day trade, para começar a investir. E aí você vai lembrar assim, BTG Pactual. Você vai lá, abre, e você nem vai estar ligado que aquela preferência que você teve é inconsciente e tem a ver com você ter visto várias vezes o BTG Pactual na tua mente. Entendeu? E é essa percepção que a gente tem que ter no nosso cliente, que o nosso cliente tem que ter da gente. Ele tem que nos ver. Outro estudo também do Meta mostra que o teu cliente tem 94% de chance de lembrar de você se você apareceu na timeline dele pelo menos 2 vezes na última semana. Então a gente precisa aparecer e aparecer com autoridade. Tá? Pessoal, a gente precisa entender isso. Razão leva à reflexão. Emoção leva à ação. 95% das nossas decisões estão abaixo da linha da consciência, tá? E aqui tem outro estudo que mostra, 95% das nossas decisões de compra são inconscientes, elas não são conscientes. Você não está comprando conscientemente. E os outros 5% de consciência, muitas vezes, serve para corroborar aquilo que você quer fazer. Então, a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar a parte emocional do nosso cliente. E aí, outra pergunta que eu quero fazer para vocês aqui. Quem gosta de aparecer? Quem gosta de gravar vídeo? Quem gosta de aparecer nas redes sociais? Alguém gosta? Quem gosta aí, galera? Fala aí para mim. Vamos lá. Eu não gosto, mas agora eu já estou tendo que aparecer. Olha que legal. Porque eu preciso vender minha mercadoria, então eu estou aparecendo mais agora. Show de bola. A Jennifer falou que eu faço os fotos e vídeos, o Carlos não gosta, a Eliane também não gosta. Pessoal, assim, tem uma outra pessoa que gosta de aparecer, mas a maioria das pessoas não gostam de aparecer. E aí, o que a gente faz como instinto de defesa? Eu não tenho dom, eu sou uma pessoa introvertida, eu não tenho dom para aparecer, eu tenho alguma trava, não é assim que a gente pensa? Eu tenho algum trauma, alguma coisa. E se eu disser para vocês, que ninguém gosta de aparecer. Aparecer, pessoal, é contra-intuitivo para o ser humano. Sabe por quê? Qual o motivo da gente não gostar de aparecer? De onde que vem esse medo? Aparecer é contra a nossa natureza. Só para vocês terem uma ideia, o ser humano, né, nós temos mais ou menos aí, né, alguns falam, 300 mil anos aí de existência. Durante todo esse período, desde que o homem foi criado, né, e ele foi criado e começou seu desenvolvimento lá na savana, até os dias de hoje, somente 2% de todo esse tempo, 2%, nós vivemos da forma que a gente vive hoje, de uma forma sedentária. 98% da nossa existência como espécie, a gente passou como coletor e caçador. Ou seja, o nosso cérebro é um cérebro primitivo vivendo no mundo evoluído. E aí, toda vez que você aparece, o que a tua amígdala, que não é essa amígdala aqui, a amígdala do cérebro, que é um mecanismo ali de luta, fuga ou paralisia, o que a amígdala faz com você? Toda vez que você aparece, ela fala o seguinte para você: você está em perigo. Corra, lute ou fique paralisado. Por que muitas vezes a gente estuda e na hora que a gente vai falar em público, a gente esquece tudo? Porque a amígdala, ela corta a conexão com o teu córtex pré-frontal para você poder sobreviver. Mas o que isso tem a ver com a savana? Pessoal, vocês já pararam para pensar o que acontecia com o ser humano que se expunha lá na savana? Que aparecia muito?
ou ele morria, porque outra tribo matava, ou outro bicho comia. O ser humano, inconscientemente, ele foi feito para não aparecer, para ficar escondido. Tanto é que a maior preocupação do nosso cérebro, do ser humano, era o que eu vou comer hoje, onde eu vou dormir hoje, e será que eu vou sobreviver hoje? E é outro aspecto que mostra o porquê que a gente tem muito problema com meta de longo prazo, porque o nosso cérebro não é feito para meta de longo prazo. Entendeu? E aí, olha só que interessante aqui, pessoal. Em 2015, o jornal britânico Sunday Times realizou um estudo sobre o medo das pessoas. E aí mostrou que realmente o medo de falar em público, ele é equiparado com o medo da morte. Por quê? Porque nós não fomos projetados para falar em público. E aí eu quero que você entenda aqui e que você passe para os seus vendedores. Quando o teu vendedor fala assim, mas eu não tenho dom de falar. Eu tenho complexo de aparecer. Ninguém tem complexo de aparecer. Todas as pessoas têm problema com aparecer. Umas têm mais facilidade, outras menos. Mas a gente tem que entender isso. Entendido que não é problema da gente, que não é falta de capacidade, que não é trauma, entendendo tudo isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a se desenvolver. Porque aparecer é contraintuitivo para todo mundo, não é só para mim. A Carol alguém levantou a mão aí? Se quiser falar, abrir o microfone, pode falar, tá, pessoal? Oi, João. Rapidinho Oi. aqui. Voltando só no estudo aqui da neurociência do comportamento de vendas, né? Esse mesmo estudo deste Primórdios, ele também define muito hoje o comportamento do consumidor, né? Então, essa neurociência ela se aplica também porque as mulheres consomem mais do que os homens. E ela realmente vem desde os primórdios, né? Isso é bem interessante para a gente entender o porquê que nós conseguimos fazer várias coisas e comprar várias coisas e homens não. Isso aí. Você sabe, muito legal esse teu ponto. Você sabe que é interessante porque é o seguinte: você sabia que o homem, quando ele está comprando, para o cérebro dele ele não está comprando, ele está caçando. E a mulher, quando ela está comprando, para o cérebro dela, ela não está comprando, ela está coletando. Porque a mulher era coletora, entendeu? E por que a mulher é mais detalhista que o homem? O homem ele era focado na caça. Olha para a caça e só foca na caça. A mulher não, ela era coletora. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que olhar se não tinha um bicho ali, se não estava estragado. Então a mulher é muito mais detalhista. E você sabe o porquê que a mulher é mais resiliente que o homem também? Só dando um disclaimer sendo um pouquinho aqui. Olha só que interessante. Quando a sociedade começou a se desenvolver, e veja, pessoal, patriarcado não existe, tá? O homem, o homem, ele é do jeito que ele é, e a mulher é do jeito que é, e o casal foi criado assim por uma coisa biológica, foi evolutiva. Por quê? O homem era mais forte, ele tinha que sair para caçar, porque a chance de voltar era pequena. Então, a chance já era pequena. Se a mulher saísse, a chance era menor ainda. Então, evolutivamente, o homem saía para caçar e a mulher era coletora e cuidava da prole. E aí, outro detalhe, a mulher sempre trabalhou mais que o homem, tá? Porque a mulher, além de coletar, além de cuidar da prole, muitas vezes a mulher tinha que arranjar comida ainda porque o homem não conseguia caça. E aí o que acontecia na savana? Muitas vezes o homem ia e não voltava. Ele morria. E aí quando ele não voltava, o que a mulher tinha que fazer? Ela tinha que se virar nos 30 para criar a prole. E o cérebro da mulher se desenvolveu com uma resiliência muito maior. Por quê? Porque isso vai passando de mulher para mulher. E hoje, o homem cortou uma unha, quebrou a unha, tá com uma gripezinha, o homem parece que vai morrer. E a mulher acabou de dar a luz ali, no outro dia ela já está trabalhando. A mulher ela tem muito mais resiliência que o homem. E isso vem da evolução. Olha só que interessante. E aí, por que ninguém gosta de vendedor? O vendedor, quando ele está atendendo o cliente, você tem que deixar o cliente caçar. Você tem que deixar a cliente coletar. Quando você começa a interferir demais, você começa a você querer caçar. E aí, muitas vezes, é quando você perde a venda. Entendeu? Vamos lá. Outra coisa que a gente vai falar aqui que tem a ver também. Você falou agora sobre essa questão. Senso de comunidade. Pessoal, desde a pandemia, a gente vem vivendo um tempo de instabilidade. O ser humano, quando ele está instável, quando ele está inseguro, o que ele faz? Ele busca refúgio. Dinheiro tem a ver com segurança para nós.
tem a ver com alimentação. As pessoas estão mais seletivas na hora de gastar. Não é que as pessoas vão gastar menos. As pessoas vão gastar com segurança. E quanto mais autoridade o teu vendedor tiver, quanto mais autoridade você tiver, mais segurança você vai dar para aquela pessoa comprar. Veja, pessoal, é tudo abaixo da linha da consciência. E uma das melhores formas de você engajar o teu cliente, e eu venho falando isso há muito tempo, é criar um senso de comunidade. Você precisa criar uma comunidade ao teu redor. Pessoal, para e pensa. As empresas que mais vendem hoje, os negócios que mais prosperam hoje, as pessoas que mais têm seguidor e mais ganham dinheiro hoje, são as pessoas que fizeram o quê? Criaram comunidades ao redor dela. Pega o velho da van. Sabe quanto que o varejo cresceu ano passado? Tirando a inflação? Praticamente zero. Sabe quanto que a van cresceu ano passado? Mais de 15%. Pega o João Adib, né? Lá da CIMED, da camiseta amarela. Pega o Thiago Nigro, influenciador. Pega o Primo Pobre. Pega a Virgínia. Pega algumas marcas. Gente, eu não sei se alguém... eu vou falar aqui. Não é concorrente, eu não sei se tem biquíni. A Live, olha o crescimento da Live nos últimos anos, da marca. São marcas que criaram o quê ao redor delas? Comunidade. E o que você precisa, você gestor, junto com o teu time de vendas, criar para você vender mais? Você precisa criar uma comunidade ao redor do teu negócio. Pega os melhores restaurantes, que às vezes não são tão bons assim, mas criaram comunidades ao redor deles. Então a gente precisa, por quê? Porque os seres humanos, nós precisamos viver em grupo. Porque quando um ser humano, lá na savana, ele era expulso do grupo dele, aquilo era uma sentença de morte. Por quê? Outra tribo ia matar, ou o animal ia matar também. Então, pessoal, a gente precisa ter pertencimento. Hoje a gente tem a galera do Muay Thai, a galera do CrossFit, a galera da bike, a galera da corrida, a galera da moda. Você precisa criar a galera da sua loja. Olha só que interessante. Tem uma cliente nossa, aqui no Paraná, da cidade de Rio Azul, inclusive ela compra, eu não sei se ela se ajuda aí no treinamento, ela compra lá na praia também. E ela é corredora. E eu falei para ela, você precisa criar um dia do ano que vai ser o dia da corrida da loja tal. E aí pega patrocinador, pega com as marcas e cria, faz um percurso. Vai começar na tua loja, paga alguém para filmar, você não vai gastar muito. Começa na tua loja e a corrida vai terminar na tua loja. Que é o que a Olímpicos fez. Então a gente tem que começar a criar ideia para a gente engajar o nosso cliente. Olha só que interessante, uma coisa que a gente faz lá na plataforma, todo mês a gente tem uma campanha diferente. Olha só que interessante isso aqui. E o custo é baixíssimo. Fazer o que a Olímpicos fez. Pegue os teus 5 maiores clientes, ou os teus 10 maiores clientes, dê um presente para esse cliente. Presente, não brinde, presente. Pega lá um biquíni top da La Playa, o mais caro que você tem na loja. Dá para esse cliente. E fala, fulano, eu tô dando um presente para você. É um presente. Eu só queria que você fizesse uma coisa. Que você abrisse o presente, colocasse o celular na frente e gravasse. Se você gostou, se você não gostou. E faz um vídeo. Você acha que o cliente não vai fazer? Você acha que o cliente não vai fazer? Quanto que isso vai custar para você? Gente, se você fizer com 5 clientes por mês, são 5 depoimentos. Ele vai postar na rede social dele, ele vai marcar a tua loja. Quantas pessoas do entorno dele que seguem ele vai ver ele falando bem da tua loja e vão começar a te seguir? Gente, é de graça. Outra coisa, esse dia eu estava conversando fiz uma reunião com uma cliente, eu, a cliente e o gestor de tráfego. E aí ela começou a espinafrar o gestor de tráfego na minha frente. Não, porque eu estou fazendo aqui, o cara trabalhava na loja, né? Não era terceirizado. E ela falou, porque tá dando resultado, eu queria que você orientasse ele, e não tá dando certo, porque nós não estamos vendendo. Eu falei, deixa eu perguntar um negócio pra você. Como é que tá as tuas visualizações? Não, aumentou a visualização. E os comentários nas redes sociais? Aumentaram? Não, os comentários aumentaram também. Entendi. Não, mas a venda, a gente não tá fazendo venda. Eu falei, deixa eu perguntar, e seguidores aumentou? Aumentou. Curtida aumentou? Aumentou. Eu falei, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tá esperando o quê? Que a tua rede social venda sozinha? Gente, quem vende é vendedor, não é o gestor de tráfego. O tráfego, para que ele serve?
Ele serve para engajar a pessoa, trazer para o funil e aí você vender. Eu falei, viu, o teu time de vendas tá entrando em contato com a pessoa que está comentando o post? Tá entrando em contato com a pessoa que começou a seguir vocês? Tá entrando em contato com a pessoa que compartilhou? Ah, não tá entrando em contato. Então como é que você quer vender? Quem vende é o vendedor, não é o diretor de tráfego. E aí, olha só que interessante, pessoal. Nós não falamos aqui que a nossa vitrine virtual é a extensão da nossa loja? O que teu vendedor faz quando entra alguém dentro da tua loja? Você não vai lá receber a pessoa? Se ela entrou dentro da loja, não é porque ela tem algum interesse? E por que raio, quando o cliente começa a seguir a gente na rede social, a gente não vai lá conversar com ele? Que é a mesma coisa, ele está entrando na nossa loja virtual. Se ele curtiu, se ele comentou, se ele seguiu, é porque ele tem algum interesse em você. Você está esperando ele te chamar para vender, para comprar alguma coisa? A gente precisa ir atrás desse cliente, que é como se ele estivesse entrando na nossa loja e a gente tivesse virado as costas para ele. Ela começou a fazer isso e uma semana ela começou a vender mais. Entendeu, pessoal? A Jennifer colocando ali. Tudo isso, a gente precisa ter estratégia para fazer. Olha quanto dinheiro que a gente acaba deixando na mesa. Entendeu? Outra coisa muito importante, pessoal. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho aqui, pessoal. Nós estamos chegando já no encerramento, tá? A gente precisa aprender a contar história. Tá? Nós, seres humanos, a gente foi criado ao redor de história. Antes de vir a escrita, a gente tinha o conhecimento passado oralmente. Eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia, escrita como a gente tem, ela foi escrita depois do cativeiro babilônico. Até o cativeiro babilônico, a gente tinha o Taná, que era a Bíblia oral, que era passada de pessoa por pessoa. Aí chegou lá, eles começaram a se misturar lá com os outros povos, para eles não perderem a cultura deles, eles acabaram escrevendo. Então a gente foi criado para contar história. Né? Antes da escrita vem a história. Então a gente precisa saber contar a história do nosso produto. Por exemplo, Story Doing da La Playa. Qual que é a história de criação da La Playa? Seu time sabe? Qual que é a história que a La Playa está contando nessa coleção? Seu time sabe? E aí, pessoal, tem uma coisa muito interessante que eu já vou falar para vocês aqui. Tem uma ferramenta que chama-se Notebook LM, é do Google, Notebook LM. Pega o catálogo da La Playa, é gratuito isso aí, tá? Você vai entrar lá, você vai anexar o catálogo da La Playa, ele vai fazer um estudo dos principais tópicos da La Playa, e aí você consegue gerar uma apresentação, ou você consegue gerar um podcast falando sobre o catálogo. E aí você pode escutar e dar para os seus vendedores escutar, ou você pode treinar isso. Notebook LM, é gratuito, tá? É gratuito. A gente precisa conhecer o nosso produto, porque senão a gente não conta, não vai saber contar a história. Tá? Pessoal, grandes marcas contam histórias. Starbucks, ela não vende café, ela serve pessoas. Coca-Cola mudou a cor do Natal. Eu não sei se vocês sabem, mas as cores do Natal eram verde. A Coca-Cola que conseguiu mudar. Né? Coca-Cola, se você lembra aí de família, churrasco, almoço no final de semana, Natal, você vai lembrar de Coca-Cola. Nike. A Nike, ela não vende tênis, ela vende performance. Just do it. Outra coisa, outro livro interessante para você ler, a história de Michael Phil Knight, que é o criador da Nike. Esse livro, ele tem gratuito em áudio no YouTube. É fantástico, conta a história. Vocês sabiam que o dono da Nike, ele era vendedor de tênis? Ele começou como vendedor de tênis japonês. Ele era vendedor. E a Apple, né, que é um fenômeno. Quem gosta da Apple aí? Levanta a mão. Quem tem Apple aí? Não gosta? Vocês acham que a Apple é o melhor celular que existe? Sim ou não? Não. Escreve aí no chat. Gente, olha só. Você pegar vários reviews, vários autores vão dizer que a Apple não é o melhor celular. Inclusive, eu uso esse aqui, ó. Esse aqui é o maior concorrente da Apple, ó. Muito bom esse celular, tá? Não é propaganda, não. É o celular da Google. É o maior concorrente da Apple nos Estados Unidos. Da Google. Só que esse aqui não tem no Brasil, você tem que importar ele. Mas é bem mais barato, tá? Tem vários estudos que mostram que não é o melhor celular. E se eu disser para você
que você foi programado para gostar da Apple. Nós somos foi programados para gostar. biologicamente. Vocês sabiam disso, não? Tem uma coisa que chama-se Jornada do Herói. Deixa eu achar aqui, pessoal, o livro. Eu li há pouco tempo esse livro. É esse aqui, ó. O Herói de Mil Faces. E cadê o outro? Jornada do Herói. Essa aqui, ó. O Herói Fora da Lei. Isso aqui João, conta sobre os arquétipos. Oi, pode falar, Carol. A Amanda falou que não é o melhor, mas tem o melhor marketing. O pessoal está comentando ali no chat. Isso aí. Pessoal, isso aqui fala sobre os arquétipos de Jung, que são os arquétipos que passam no nosso coletivo, no nosso inconsciente coletivo. E Joseph Campbell, ele fez um estudo e ele percebeu que os arquétipos se aplicam a todos os povos. Então, o herói, o fora da lei, o governante, o sábio, são 2 arquétipos. E o que acontece? A gente é programado para gostar. Quem aqui já assistiu Nárnia? Guerra nas Estrelas? Qual outro filme? Harry Potter. O que todos esses filmes têm em comum? Todos esses filmes contam a jornada do herói. O que é a jornada do herói? Resumidamente, é a história de Jesus Cristo. É o herói que foi chamado, que tem o vilão, que depois ele sofre, mas ele triunfa e depois ele volta para a terra dele. Tanto é que a Disney e alguns estúdios tentaram subverter a história da jornada do herói. Se você pegar todos os super-heróis, tem lá a jornada do herói. E a Disney e alguns estúdios tentaram subverter. Teve lá alguns filmes que acabaram flopando. Por quê? Seja você cristão ou não, isso está no teu DNA. Você é programado para gostar dessa história, do mocinho e do vilão. Isso tem a ver com a nossa essência. Isso é verdade. E aí, por que a Nike, por que a Apple, ela é tão amada? Cara, quem fala que não gosta da Apple, eu não tenho, nunca tive, mas a gente gosta, a marca é fantástica. Porque você foi programado para gostar da Apple. Você já parou para pensar nisso, não? Qual que é o símbolo da Apple? Uma maçã. Uma maçã o quê? Mordida. Vamos lá, vamos ver se vocês estão em dia com a catequese. O que a serpente falou para Eva que ia acontecer com ela se ela mordesse a maçã, se ela comesse o fruto? Não leu a Bíblia. Ela ia pecar, ela ia conhecer o paraíso. Não, a serpente falou que era a árvore, o fruto da árvore do conhecimento, né? Ela ia ter o conhecimento, ela ia se tornar como o Altíssimo. O que a Apple remete para nós inconscientemente quando você tem o celular da Apple? Que você tem conhecimento, que você tem poder. E outra coisa, a maçã, qual que é o símbolo dela? Qual? Pecado. Tudo que é proibido é mais gostoso. Então, tudo na Apple é feito para você adorar a Apple. E isso serve para todos os produtos. Isso serve para tudo que a gente vai vender. Entendeu? E aí, pessoal, é legal, lá na academia, depois eu vou passar para vocês, a gente tem aula, muita aula sobre isso aí. Só para a gente terminar aqui. Então, a gente precisa ter visibilidade, a gente precisa aparecer com autoridade, a gente tem que saber contar história e a gente tem que engajar o nosso cliente. E aí, pessoal, Aristóteles, lá 2.300 anos atrás, ele já dava a receita para a gente ter uma boa fala com o nosso cliente. A gente precisa ter logos, patos e etos. O que é o logos? A gente tem que ter lógica persuasiva no nosso discurso. Mas para isso, a gente tem que conhecer muito bem o nosso cliente e muito bem o nosso produto. A gente tem que ter patos. Eu estou falando com vocês aqui, eu não sei se vocês conseguem sentir, mas eu tenho emoção naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, porque eu amo o que eu estou fazendo. E a gente tem que ter ethos, que é a credibilidade e a ética do orador. Teu cliente tem que confiar em você, tá? E aí, pessoal, isso aqui é bem interessante também, só para a gente já, praticamente no final aqui, existem 4 tipos de clientes que eu gosto de trabalhar. Nós temos o cliente pragmático, o analítico, o afável e o expressivo. A gente tem que saber trabalhar com esses 4 clientes. E aí eu vou falar rapidamente para vocês o que é cada um. E isso aqui serve tanto para o contato pessoal, quanto nas redes sociais. Na rede social, mais ainda. Agora você vai entender, porque muitas vezes você manda mensagem para aquele teu cliente e ele não responde. Cliente pragmático. Eu sou uma pessoa pragmática.
é aquele cara que fala rápido, aquele cara que não gosta de texto muito grande, não gosta de texto grande, não gosta de áudio muito longo. Ele chega para comprar, ele não quer que o vendedor fique falando muita coisa para ele, ele é uma pessoa pragmática. Analítico. Quem que é o cliente analítico? Cliente analítico é aquele cliente que gosta de ler bula de remédio. Eu sempre falo assim, é aquele cliente que gosta de explicação, que você aprofunda, que você fala da parte técnica, que você manda texto grande para ele, que você manda áudio longo para ele. Afável. Quem que é o cliente afável? É aquele cliente sentimental, é aquele cliente que gosta de relacionamento, que gosta que você lembre do aniversário, que você vê uma foto e comenta da formatura do filho dele, é aquele cliente do relacionamento. E o cliente expressivo, esse cliente aqui é fantástico para nós. Por quê? É aquele cliente que você vê ele do jeito que ele se veste, você já vê que ele é expressivo. Se veste muito bem, gosta de coisa do momento, né? Aquele cliente, aquele cliente primeiro a aderir aos lançamentos, aquele cliente que gosta de rede social, é aquele cliente que gosta que você elogie ele em público, é aquele cliente que tem relevância com as outras pessoas. E aí, olha só, se você manda um texto ou um áudio muito longo no WhatsApp para o cliente pragmático, como eu, provavelmente ele não vai responder. Se você manda um áudio muito curto ou um texto muito curto para o cliente analítico, o que ele vai pensar? Nossa, nem está me dando atenção. Se você demora 2 minutos para responder o cliente afável, o que vai acontecer? Ele vai falar assim, me esqueceu, vou trocar por outro também. E o cliente expressivo, ele junta tudo isso. É aquele cliente que gosta de ser paparicado. É aquele cliente que gosta de atenção. Então, olha a complexidade que o nosso vendedor e que a gente precisa ter para atender bem o nosso cliente. Porque, pessoal, aquela venda antiga, aquela venda do somebody love, ela não existe mais. Nós estamos entrando na era do cliente profissional e da era do gestor profissional. A gente precisa atender o nosso cliente com excelência. E aí, com esse atendimento, a gente vai gerar 4 liberações de neurotransmissor. A ocitocina, que é o neurotransmissor da conexão, a dopamina, que é o neurotransmissor que antecede a ação, a endorfina, que é o neurotransmissor da resolução da dor, e a serotonina, que é o neurotransmissor que deixa o teu cliente relaxado quando você resolve o problema desse cliente. Então, pessoal, essas são essencialmente aquilo que a gente precisa trabalhar dentro do nosso negócio para que a gente possa performar dentro do nosso negócio. A gente precisa trabalhar o nosso time de vendas. Carol, tem pergunta aí? Estamos encerrando já. Sim ou não? O pessoal não mandou mais nenhuma pergunta. Não? Não tem nenhuma pergunta. Tá. Pessoal, se alguém tiver pergunta agora, as apresentações a gente praticamente encerrou ali. Aí eu vou deixar aberto aí para vocês quiserem perguntar, abrir áudio, fazer pergunta, tá? Fiquem à vontade aí. Se não entenderam alguma coisa. Vamos lá, pessoal. Se não gostaram, se eu falei muito rápido. Ninguém tem dúvida? Show de bola? João, só para Oi. encerrar, qual ação direcionada para moda praia você indicaria agora para a gente já retomar esse período agora de férias que será julho? Eu creio que, eu não sei se devemos fazer a campanha tão direcionada para namorados, né? Porque meio que a gente não vende tanto, né, de presente o biquíni. Então, você apostaria mais na campanha namorados ou já usar o mês de junho para fazer uma campanha de férias? E quais meios? Tá, eu vou pedir para você dar um oi para a Carol ali depois, eu vou te mandar a nossa campanha do próximo mês. O que a gente faz? Quando a gente tem alguma data sazonal no primeiro período do mês, namorados é dia 12. Então, você vai fazer uma campanha de namorados, aquela campanha, né? Uma campanha de namorados, normal. O que a gente faria? Porque, pessoal, isso é estratégia, tá? O que a gente faz lá dentro da plataforma? Quando você tem uma data, namorados, dia dos pais, dia das mães, acontece uma coisa depois, nas próximas semanas, chama-se ressaca do varejo. O que é? Quando você tem uma data muito forte como namorados, o que acontece com o resto do mês? Tende a ser muito ruim. Por quê? Porque a pessoa compra, se endivida, vai jantar, compra o presente das namoradas e o restante do mês, geralmente o mês, ele é mais fraco.
E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma demanda para o segundo período do mês. Voucher é uma coisa que funciona muito legal, entendeu? Você faz o voucher, Dia dos Namorados, comprou R$ 600, ganha um voucher de 10%. Só que esses 10% você tem que gastar do dia 15 ao dia 30. Então, você amarra o cara para ele voltar até no final do mês para gastar, ou mandar esse voucher para outra pessoa. Outra coisa que funciona bem legal, a gente já fez e a gente vai fazer de novo. Por exemplo, você recebeu, vamos dizer que você recebeu lá 200 peças da La Playa, tá? O que você vai fazer? Você pode pegar na segunda-feira, nós vamos fazer uma live, anuncia a live, gente, nós vamos fazer uma live, nós vamos mostrar os modelos novos que chegaram da La Playa. Não é venda, não é venda. Se alguém quiser comprar lá na live, tem problema, mas não é venda. A gente vai fazer a live na segunda-feira, mostrar os produtos, e daí terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a gente vai fazer um VM com esses produtos dentro da loja. Por quê? Porque a gente vai criar esse fluxo nos últimos 4 dias, faz a live na segunda, mostra o produto, e nos outros dias a gente vai vender esse produto, a gente vai deixar fácil ali na loja para a gente fazer. Você pode fazer uma semana com cada fornecedor. Isso aí, entendeu? O que a gente faz na plataforma? A gente começa o mês, clientes ativos, se tem parte sazonal. Segunda parte do mês, campanha do Flywheel, que não vai dar para explicar o que é aqui, que é uma campanha perene, clientes inativos e campanha de fecha-mês, tá? Então, assim, você tem um processo, pessoal, de venda o mês todo na loja. E aí eu vou passar rapidamente aqui, pessoal, a nossa plataforma. O que é a plataforma JA? A plataforma JA não é mentoria, não é treinamento, não é curso, não é nada. Tem tudo isso dentro, mas é uma plataforma. Nós temos 5 ferramentas. Qual que é a primeira ferramenta? Academia JA. É uma academia de aulas voltada para vendedores e para gerentes. Sabe isso que eu falei aqui para vocês? Imagina isso aprofundado ao extremo lá dentro. Tem mais de 100 aulas e toda semana tem uma aula nova para o teu vendedor e para o teu gestor. E a gente faz acompanhamento de quem está assistindo essas aulas ou não, tá? Então a gente tem academia aonde você vai ter uma ferramenta que você vai treinar o teu vendedor e o teu gerente toda semana com uma aula nova, tá? A gente tem as datas estratégicas, que foi o que eu falei para você. Todo mês a gente cria uma campanha, você só vai e aplica essa campanha. E geralmente a gente dá a campanha para você com 30 dias de antecedência. Você só pega e aplica. Qual que é o legal? A gente é voltado para varejo de moda. Terceiro ponto, fantástico também. Nós temos um aplicativo, esse aplicativo foi eu que desenvolvi, onde você vai ter a venda do teu vendedor diária, semanal, mensal, semestral e anual dentro do celular. Você vai ver ticket médio dele, quantidade de itens vendidos, PA em tempo real, diário, semanal, mensal, semestral e anual. Em tempo real, o teu vendedor vai estar vendo ali, ó, se a barrinha dele, se ele bateu a meta do dia, se ele bateu a meta da semana. E aí, todo final de semana, eu mando o feedback pro gestor, isso aí sou eu que mando, o feedback para você fazer uma reunião de vendas, pega os teus dados e oriento você, faço uma apresentação só para você fazer a reunião na segunda-feira. Eu já dou isso mastigado para você. Quarta ferramenta, metodologia 1530, que é aquilo que eu falei para vocês. A gente cria um processo de venda dentro do teu negócio, estruturado, para do dia 1º ao dia 15, você atender os teus principais clientes, para não deixar dinheiro na mesa, e do dia 16 até o último dia do mês, a gente cria outras estratégias, os inativos, e aí a gente tem a forma certa de trabalhar os inativos, a campanha e a campanha perene do Flywheel. Então, o que vai acontecer, pessoal? Você já parou para pensar quantas horas do dia o teu vendedor está realmente focado na venda? Com a metodologia 1530, esse processo, o teu vendedor vai ter o que fazer toda hora, todo dia. Ele vai estar extremamente focado na venda. E aí, pessoal, aplicando isso aqui, 2, 3 meses, a tua venda, ela sobe bastante. E a nossa última ferramenta, e não mais importante, tá, pessoal? É a nossa escola de líderes. O que é a escola de líderes? Toda semana, toda segunda-feira, até a Marisete já participou 2 vezes conosco, toda segunda-feira, a gente tem uma mentoria ao vivo, e aí não é para vendedor, só entra gestor e gerente, porque lá a gente trata coisa que não é para vendedor. E eu trago, perdão, pessoal, eu trago um estudo para vocês de atualidade, falando do mercado, falando de boas práticas, e estudos de como você vai direcionar a venda para o teu time. Inclusive, ontem, a gente fez o case da Olympus, foi muito legal, a gente falou sobre esse case da Olympus e como a gente aplica no nosso negócio. Então, é uma plataforma com 5 ferramentas,
que a gente faz um acompanhamento diário. É como se você tivesse um gerente, um gestor dentro do teu negócio, gerindo o teu negócio. E outro detalhe, a gente tem 2 relatórios por semana que a gente manda para você, e todo dia 10 eu mando um relatório, vendedor por vendedor, de como que tá a venda, como que tá as aulas, ticket médio, percentual, você tem um raio-x do desempenho do teu vendedor para você fazer reunião com com a tua equipe de vendas. E aí, pessoal, tá? Eu não quero vender aqui não é intuito de vender. Quem tiver interesse de conhecer, fazer uma reunião, fazer um diagnóstico, você pode mandar uma mensagem para a Carol, você tem o contato dela, fala, Carol, eu queria marcar ali para ver, a gente faz um diagnóstico do negócio, sem problema nenhum, sem custo, tá? E durante essa semana, a gente vai ter desconto de 50% na implementação. Então, se você quiser conhecer, sem problema nenhum, só mandar uma mensagem para a Carol ali, a gente marca, a gente apresenta para você. Pessoal, é muito mais barato do que você colocar um gerente de vendas dentro do negócio. E assim, ó, 80% do teu problema de venda você vai resolver com a plataforma JA. Tá bom, pessoal? Estamos chegando no final aqui. Alguém tem alguma pergunta? Não? Show de bola? Pessoal, queria agradecer, tá? De coração mesmo, Carlos, o João, a Amanda, por ter proporcionado esse treinamento. Pessoal, é um investimento da Laplaia. Então, assim, poucas fábricas fazem isso. A Laplaia realmente é diferenciada. Então, eu queria agradecer o Carlos aí por ter me convidado, por fazer esse treinamento. Quero o feedback de vocês depois. Passa o feedback pro Carlos, pra Carol, tá? E depois eu vou mandar esse material para vocês, vou mandar a gravação para vocês também, para vocês reverem, compartilhar com o time de vocês. Então, assim, pessoal, gratidão mesmo, gratidão pela Laplaia, que poucas fábricas se preocupam realmente com o selling, né? O sellout, que é fazer com que o cliente venda. Não queira só vender para o cliente, né? Eles se preocupam com que o cliente venda o produto na ponta também. Então, parabéns aí, obrigado, Carlos, obrigado a galera da Laplaia aí. Para mim, foi um grande prazer. Pessoal, eu queria fazer um pedido para vocês agora. Abram a câmera só para a gente fazer uma foto. Vocês podem fazer? Aproveitando, peço desculpas que eu estou no carro agora, mas acompanhei vocês. Agradecer a todos que participaram. Fico à disposição. Quem precisar tirar alguma dúvida, é só me chamar. Galera, vamos lá, vamos abrir a câmera aí só para a gente fazer uma foto aí. Vamos lá. Ó, que legal. Tinha acho que era 49 ou 59 pessoas, não lembro agora, mas a gente teve aqui 37. Show de bola. Deixa eu... interromper compartilhamento. Agora sim. Apareceu a tela aí, né, pessoal? Vamos lá, galera. Todo mundo falando Pix. Pix. Deixa eu ver se deu certo aqui. Pera aí. Pessoal, deu super certo. O que eu vou pedir para vocês? Passa o teu Instagram lá para Carol, o @, que daí ela vai marcar todo mundo, tá bom? Já tenho quase todo mundo já. Legal. Show de bola. Pessoal, muito obrigado. Obrigado de novo, pessoal da Laplaia. Parabéns pela iniciativa. Quero agradecer vocês aí. Dúvidas, só entrar em contato com a gente. Muito obrigado. Se puder seguir lá nas redes sociais também. E o resto de semana abençoado aí, pessoal. Um abraço. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Amém.